Olá, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, mais uma vez estou aqui querendo primeiro agradecer a Deus e a você que assiste aos meus canais, aos meus vídeos, que subscreve, que se inscreve no meu canal, peço que se inscreva no meu canal, dê o seu like, o seu dislike, faça seus comentários para que a gente possa ter um feedback se vocês estão gostando ou não dos meus assuntos. Todo já é costume, né? Me acostumei uma vez por semana a falar sempre de um assunto político, um assunto polêmico, sempre voltado, né, para fazer uma análise, né, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, da Presidência da República, enfim, daquilo que nos afeta diariamente. Hoje, por exemplo, eu estou analisando aqui, lendo, claro que é uma leitura bem rápida, aí porque também sofrerá com certeza muitas alterações, porque é um projeto de lei que está em votação na Câmara dos Deputados, que fala sobre alteração, né, na legislação do imposto de renda e na reforma chamada reforma tributária, que infelizmente o governo nunca manda uma reforma tributária boa para o contribuinte, ele sempre manda uma reforma tributária boa para ele, porque quando ele diz assim, vamos reduzir a carga tributária, é tudo conversa fiada. O que ele está fazendo é aumentando a carga tributária. O que os governadores, o presidente da República, os deputados e senadores, eles não estão preocupados com o contribuinte, eles não estão preocupados com as empresas, eles não estão preocupados com as sociedades, eles estão preocupados exclusivamente com o caixa. É lamentável. Essa reforma que está, esse projeto de lei, deixa eu ver o número dele, é 233 de 2002, 2337, né? Projeto de lei número 2337 de 2021, que se encontra em votação e tramitação na Câmara Federal, é absolutamente burocrático, porque e não vai levar a nada, ele vai aumentar a carga tributária. O povo brasileiro já nesse sufoco dessa crise econômica, o desemprego é enorme e o governo criando mais encargos. Porque a reforma tributária que nós precisamos hoje em dia no Brasil não é a reforma para pagar mais imposto. O que a gente precisa é uma reforma que desburocratize. Né? Você vê, hoje nós estamos trabalhando no ano para 153 dias. Começa 1º de janeiro, nós temos que trabalhar 153 dias para pagar imposto. E com essa reforma tributária não vai diminuir a carga tributária, muito pelo contrário. Eles estão dizendo que o desconto é de 30 bilhões, que o abatimento. Isso é uma balela, ela vai aumentar muito mais, porque ele vai desestimular o investimento, porque ele quer tributar o dividendo e está tributando o lucro. É claro que eu sei que o governo precisa de receita, o governo precisa de fazer caixa para suportar esse grande problema que nós temos para enfrentar. Mas não é aumentando a carga tributária que ele vai fazer isso. Ele é uma reforma tributária séria no Brasil, é a redução do número de impostos, a desburocratização. Nós fazemos, as empresas têm que fazer 300 declarações por ano, DCTF, declaração de imposto de renda, CAGED e o povo não tem noção, porque são coisas que acontecem nos escritórios, nas grandes empresas, essa burocracia. Uma empresa precisa de ter de 5 a 6 funcionários, e olha que eu estou sendo otimista, é muito mais, só pessoas para controlar os tributos. Não é só o pagar o tributo, é o custo que você tem que fazer para constituir esse tributo, para arrecadar esse tributo, para controlar esse tributo, para atender a fiscalização desse tributo. Então o governo não se preocupa com isso, ele se preocupa só em arrecadação. Isso é lamentável. É evidente que esse projeto ele não deverá, na minha opinião, deverá ter tramitação na Câmara. Ele deve sofrer muitas alterações, mas o que me parece que os deputados farão um relatório essa semana, hoje ou amanhã, eles estão entregando o relatório desse projeto para as comissões, né? Mas eles têm que fazer essa lei, aprovar essa lei até outubro, né? Para que tenha vigor em 2022. Se eles não fizerem até o dia 31 de outubro, essa reforma tributária só vai poder ser efetivada a partir de 2023 por questão da anualidade tributária. Tá certo?
O que a gente precisava de ver é criar uma política de distribuição de renda, uma política de redução dos tributos, mas de forma que fizesse uma reforma que acabasse com a burocracia, acabasse com a competição, acabasse com a concorrência tributária, porque o ICMS é o imposto mais constitucionalizado que nós temos, mas são 27 estados, são 27 códigos de ICMS, fora as outras leis, portarias, instruções. Então ninguém consegue se entender, a legislação é muito complexa. Para nós vendermos, vocês não têm ideia do que é a burocracia para nós vendermos para a Zona Franca de Manaus, que fica aqui no Amazonas, mas ela tem uma capacidade especial de entrada de mercadoria. Você não tem ideia da dificuldade. Por isso que há uma grande sonegação, porque ninguém consegue atender às exigências burocráticas do fisco, seja ele do município, do Estado ou da União. Essa é reforma tributária que está sendo votada no Congresso Nacional é mais uma balela, é mais uma mentira. E até porque o ano que vem tem eleições, eles não vão fazer uma reforma para que o ano que vem a gente cobre deles. Eu acredito que essa reforma é mais uma que será abortada no meio do caminho. Mas porque do jeito que ela está, não tem condições. É muito ruim para o contribuinte, muito ruim para o Brasil. Repito, o Brasil não precisa de aumentar a sua carga tributária. O Brasil já paga muito imposto. Nós temos que trabalhar, como eu falei, 153 dias no ano. Imagine, tira de 360, tira 153. O que sobra para nós? O que sobra para a gente ter lucro? O que sobra para a gente gerar emprego? O que sobra para a gente contribuir de uma forma melhor para constituir uma sociedade justa, livre e solidária? Sobra quase nada. Nós estamos trabalhando mais quase a metade do ano para pagar imposto. Isso é um absurdo. E o imposto, ele é desonesto, imposto em cima do consumo. Eles não estão vendo isso. O Brasil tributa muito o consumo. E o que acontece? Quando tributa-se o consumo, paga todo mundo, principalmente o mais pobre é que paga o tributo. Porque é o mais pobre que compra arroz, que compra carne, que compra feijão, que compra óleo, que compra bens de primeira necessidade, tudo tributado nesse país. O medicamento é muito tributado. Não estou contra eu não sou contra a tributação. Eu estou aqui dizendo o seguinte, que essa reforma tributária ela não vai trazer benefício nenhum para o povo. O que o governo precisa fazer é uma reforma administrativa. Uma reforma administrativa não para criar condição para demitir funcionário público. Eu sei que tem muito funcionário público no Brasil, mas a reforma administrativa na estrutura do Estado, diminuindo o número de empresas estatais, de fundações que não servem para nada, de empresas que não servem para nada, vender terrenos que estão desocupados, que o governo tem, os governos municipais, vender as casas que eles têm nas cidades, que eles não sabem. Você pega o prefeito, ele não sabe quantos imóveis são da prefeitura. Nenhuma prefeitura no Brasil sabe quantos imóveis possui abandonados e paga milhões de aluguel. Isso é que entristece. Mas ninguém se preocupa porque ninguém discute o orçamento. Né? Ninguém lê um orçamento. Ninguém vê a despesa do ano de uma prefeitura, quanto ela paga de aluguel. E pagar aluguel com prédios desocupados é jogar dinheiro no lixo. É deixar a situação, o povo cada vez mais pobre, sem saúde, sem educação, sem estrada, porque são mal gerenciados. Os recursos no Brasil são mal cuidados, são entregues a qualquer a qualquer despreparado para ser prefeito, para ser governador, para ser presidente da República, que não sabe o que quer, está lá só para curtir, só para angariar fundos para ele mesmo. Ninguém vai ser presidente da República pensando no país. Está cada um pensando em si. É os partidos políticos que tomaram conta do Estado. Essa crise política que nós estamos vivendo é um retrato disso. Estão tentando agora uma reforma política. Vamos fazer uma reforma, botar o semipresidencialismo, vamos copiar o modelo de Portugal. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, porque enquanto a gente tiver uma legislação que a eleição é eleita proporcionalmente, nós nunca vamos ter uma maioria absoluta, uma maioria tranquila, uma maioria preparada para eleger os nossos representantes e dar sustentação ao governante para que ele possa
implementar seus programas de governo. O problema é que não se tem mais programa de governo nesse país. Antigamente os governos tinham, chamava-se em Brasília, Ministério do Planejamento, cujo objetivo era planejar. Quem é que planeja hoje? O último governo que criou um ministério que pensava, que projetava, que planejava foi o governo Collor. Quando ele colocou lá um ministério de estratégia, de pensar o país para o futuro, que foi até o Eliezer Batista, um grande executivo, que foi presidente da Vale do Rio Doce, que é o pai do atual Ike Batista. Ele pensava o país. Mas não, desde Collor para cá ninguém tem mais essa função. Nós estamos quase 30, mais de 30 anos que não se pensa mais o país. E toma aumenta a carga tributária. Então, infelizmente, o Brasil não tem rumo. Eu já tenho falado várias vezes, né, nesses meus vídeos, que a gente precisa de ter a consciência de o ano que vem tem eleições, escolher um candidato que tenha um projeto, que pense esse país no futuro. Porque não é possível do jeito que nós estamos. Eles mandam reforma tributária. Nós precisamos de reforma. Precisamos de reforma nenhuma, não. Precisamos de administrar de forma eficiente. Fizeram a reforma da Previdência, tiraram todos os direitos dos trabalhadores. Mas as mordomias continuam. Faz a reforma tributária, estão tirando dinheiro do contribuinte, mas não vão fazer a reforma que precisa o Ministério da Fazenda, que precisa as receitas federais da vida. Porque é cheio de empregados, funcionários públicos que não fazem nada, que não ajudam em nada. E é cada vez mais criando formulário. A gente vive num país que se enche formulário, se preenche formulário. Porque é tanto funcionário público que cria esse formulário para arrumar a função para ele. Ele não sabe o que faz. Então cria um formulário. Não tem o que fazer? Vamos criar um formulário para exigir que toda venda agora seja comunicada em 24 horas para o fisco. Não precisa disso, porque quando você emite a nota fiscal, já está avisando ao fisco. Mas eles não, eles são capazes de criar. Vão criar um formulário para toda venda que a pessoa fizer. Tem isso muito na venda a crédito, a cartão de crédito, né? Você tem que informar, é burocracia. Você pega um ICMS, eu não vou nem falar de ICMS, a burocracia que é para você atender às exigências do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é um imposto de competência do Estado, de cada Estado. Então, imagine, um imposto de 27 estados, com 26 mais o Distrito Federal, né? Imagine a quantidade de burocracia que não temos. Então a carga tributária no Brasil é cara por causa da burocracia. E essa reforma, já estou encerrando, esta reforma esse projeto número 2337 de 2021, que está em tramitação na Câmara dos Deputados, que possivelmente sofrerá muitas alterações, espero, né? Ele depois será submetido ao Senado, ele tem até outubro para ser aprovado, para que entre em vigor em 2022, né? Porque o governo não pode cobrar imposto esse ano. Se ele não aprovar até 31 de dezembro, até 31 de outubro, ele não pode cobrar em 2022, só em 2023. E ele está doido por caixa, principalmente porque o ano que vem tem eleição. Então eles devem apresentar, aumentando os impostos. Ele está dizendo que está reduzindo o imposto das empresas. Está não. Ele está aumentando e criando um novo imposto, que é tributando o dividendo. Né? O lucro. Agora, você paga imposto, você é sócio de uma empresa, você paga imposto de renda e quando o lucro, você ainda tem que pagar o imposto sobre o lucro. Isso é claro que é muito discutível, é polêmico, eu não estou fechando questão com isso, mas você tributar o lucro é um absurdo. Né? Eu sei que os países na Europa, provavelmente, não sei se os Estados Unidos cobram sobre dividendos, mas é precisável que o governo desse uma reduzida também na parte do imposto, da burocracia. Porque o que acaba com as empresas, o excesso, a carga tributária do Brasil eleva muito a carga tributária e a burocracia. E eles não retiram um centavo de burocracia. É um país burocrático, um país atrasado, um país que o fisco faz de tudo para viver em uma briguinha entre gato e o rato. Há muita sonegação? Claro que há. Eu não sou a favor da sonegação, não. Mas por que tem sonegação? Porque
a burocracia é muito grande e o governo não tem competência para fiscalizar, porque eles põem lá os fiscais, os agentes fiscais lá nos gabinetes preenchendo formulário. E o fisco corre, a sonegação correndo solta. Você vê, ontem em Caruaru prenderam um caminhão sem nota fiscal com 13 toneladas de cimento. É, é burocracia, porque por acaso foi a Polícia Rodoviária Federal que prendeu, não foi um fisco do Estado, que acho que não tem nem fiscalização, entendeu? Agora, é muito burocrático. Você imagina até resolver esse problema, esse auto de infração, não vai dar em nada. Quer dizer, é muito caro, a máquina pública é cara e ineficiente. Então nós não temos uma receita melhor por causa da incompetência dos governantes. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Subscreva, dê um like no meu vídeo, se inscreva no meu canal, passe para um amigo, para que a gente possa crescer cada vez mais. Um forte abraço a todos.